Olá! Está começando mais um programa Natal dos Meus Encantos, que vai mergulhar numa atividade econômica muito importante para o Rio Grande do Norte, desde o início do século XX, e que somente em 2018 movimentou mais de 164 milhões de reais. Estou falando da mineração, que além da exploração das rochas, também inclui água mineral e o petróleo. Vamos descobrir juntos a relação de Natal com essa atividade, mesmo a capital potiguar não sendo um polo de exploração mineral. Estou no Departamento de Geologia da UFRN, onde são realizadas inúmeras pesquisas sobre mineração. Vamos entender por que o solo potiguar é fonte de tantas riquezas. Estou chegando ao Laboratório de Mineralogia, onde a gente vai bater um papo com um especialista no assunto, o professor doutor em Geologia, Marcos Nascimento. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Vai dar uma aula para a gente aqui sobre formação geológica do Rio Grande do Norte. Professor, o solo potiguar, do ponto de vista geológico, é realmente privilegiado em riquezas? Sim, com certeza, né? Nesse solo nós temos inúmeros minerais e rochas, né, que permite que o Rio Grande do Norte realmente se destaque no cenário nacional. Temos, no nosso solo, encontramos mais de quantos minerais aqui? Na verdade, se a gente somar o conjunto de minerais e rochas que o estado tem, são bem mais de 50 tipos diferentes que de alguma forma têm seu valor econômico, uns mais, outros menos. E nesse mapa aqui que o senhor tem à nossa frente, como é que se explica essa formação geológica, né, do solo potiguar, onde é que vai estar as rochas, onde é que a gente pode encontrar cada riqueza que o povo potiguar conhece, entre as principais delas, por exemplo, o petróleo, né, que nós temos aqui, que é o mineral. A gente separa, na verdade, o Rio Grande do Norte em dois conjuntos, né? Esse primeiro aqui, nossa tonalidade mais em cores verdes, são o que a gente chama de rochas sedimentares, né, ou sedimentos, onde vão estar bens minerais como petróleo, a própria água, né, calcário, utilizado para diferentes fins. E nessa outra porção aqui, compreendendo cerca de 60% do estado, nós temos as outras rochas ditas cristalinas, que são as rochas ígneas e metamórficas, e que têm outros bens minerais associados. Em especial aqui na região do Seridó, os pegmatitos com berilo, no caso água marinha, turmalina, mineração de ferro, e o principal bem mineral do nosso estado, que é conhecido nacional e internacionalmente, que é a xelita. A xelita, né, exportada, né, para a indústria do aço, para várias outras... Né, material bélico e outros fins. Professor, e do ponto de vista também de formação geológica, quais são as eras, né, em que, por exemplo, o senhor falou dessa área mais clara, né, em amarelo e verde aqui no mapa, né? Qual é a era de formação dessas rochas? Pronto, essas rochas elas são mais recentes do que essas rochas que estão aqui nessa parte centro-sul do estado. Aqui a gente está na era mesozoica, mais especificamente no Cretáceo, né? Então são rochas mais jovens, com seus 100, 120 milhões de anos, chegando até 65 milhões de anos. Ao passo de que aqui não, aqui são rochas cristalinas bem mais antigas. De qual era? Da era do pré-cambriano, e são rochas aí que chegam a ter 2, 3 até 3,4 bilhões de anos. É da época mesmo de formação da Terra, De formação, né? da Terra. Inclusive nós temos fragmentos de rochas que mostram que nós temos um dos fragmentos mais antigos da plataforma sul-americana. Nossa, muito interessante mesmo. E aí, para a gente exemplificar bem, além aqui do mapa, aqui no Laboratório de Mineralogia, a gente tem essa divisão aqui que vocês colocam, né, nos expositores. Como é que está dividido aqui esses grupos de rochas? Aqui dentro do laboratório a gente trabalha tanto os minerais como as rochas. Então a gente separou nesse setor aqui, na parte superior, as rochas sedimentares, né, aquelas que a gente mostrou no mapa, e nessas duas partes inferiores as cristalinas. Primeiro plano, as rochas metamórficas, e aqui no segundo plano, as rochas ígneas. Nessa parte superior, das rochas sedimentares, que o senhor mostrou ali no mapa, né? O calcário, por exemplo, qual é a rocha dela? Então, o calcário é essa daqui, está aqui nesse primeiro plano, né? É uma rocha importante aqui no estado, ela é muito útil, por exemplo, para preparar cimento, né? Serve para fazer cimento. E nessa do outro lado nós temos uma rocha que já tem uma outra nomenclatura, é um arenito, onde nela tem, então, por exemplo, no estado, petróleo e água. É onde a gente encontra petróleo, é essa rocha aqui? É nesse tipo de rocha. E essa aqui ao lado? Essa ao lado é um mineral
que ocorre muitas vezes associado ao próprio calcário, a gente chama de gipsita, e um dos usos desse mineral é na produção de gesso, né? Para uso em diferentes fins, né? Então se tira desse bem mineral. Desse bem mineral. E nesse segundo grupo aqui, das rochas metamórficas. Então, nas rochas metamórficas, a gente pode vir um pouco mais para cá, né? Aqui as rochas metamórficas você tem diferentes tipos, né? E algumas trazem minérios importantes. Uma delas é a formação ferrífera. Então, aqui, por exemplo, é um tipo de rocha de onde se extrai o elemento químico chamado ferro, utilizado na siderurgia, por exemplo. Minério de ferro, que aqui teve uma época aí de 2010, estava sendo até exportado aqui, deu uma queda momentaneamente. Justamente, principalmente em virtude do valor do ferro. Mas aqui é muito explorado naquela região ali de Cruzeta, por exemplo, né, no Seridó Potiguar. E uma outra rocha a gente chama de cálcio silicático, é uma rocha associada a alterações de diversos minerais, onde nessa rocha, principalmente nessa região do Seridó, Currais Novos é destaque nisso, tem um bem mineral muito importante que é a xelita. Então isso aqui é um dos minerais, ou o principal mineral de exportação do estado. Daqui se extrai, ou se tira o tungstênio, que dentre vários, né, benefícios, serve para fazer filamento de lâmpada, fazer arma bélica, a gente até brinca, a bolinha de tampa de caneta. Então isso aqui é um mineral que é muito explorado aqui no Rio Grande do Norte. E na década de 40 foi o auge dessa exploração da xelita aqui no Rio Grande do Norte. Na década de 40, com as diferenças. Mina Brejuí, não é isso? Bem lembrada. Mina Brejuí, dentre outras, né, na década de 40, foi o que mostrou o Rio Grande do Norte para o mundo em termos de mineração. Certo. E principalmente para a construção, como você falou, de armas, né? De armas. No caso, em virtude da Segunda Guerra Mundial, então a fabricação era intensa, se utilizando do recurso mineral do Rio Grande do Norte. E nesse terceiro grupo aí? Nesse terceiro grupo tem as rochas ígneas no estado, aqui com grande destaque, genericamente falando, né? Nós chamamos de granitos, são aquelas rochas utilizadas, por exemplo, para pavimento, piso de shopping, por exemplo. Mas uma que se destaca no Rio Grande do Norte é o pegmatito, que é uma rocha que contém inúmeros minerais, com minerais de destaque, aqueles grandes minerais que são usados para diferentes fins. Um deles é o quartzo, muito utilizado aqui para ornamentação, no caso o quartzo rosa, né? Se ele tem diferentes cores, ele vai ter diferentes nomes, por exemplo, a ametista é o quartzo lilás, muito usado na joalheria, e além disso um outro mineral muito característico que é o berilo. E o berilo, quando tem uma qualidade, né, um brilho, uma transparência em tonalidades verde, ele leva o nome de esmeralda, e em tonalidades azuis ele leva o nome de água marinha. São as pedras preciosas. Justamente, então, são as nossas pedras. O solo potiguar é rico, é referência, enfim, é um polo mesmo explorador disso, professor? Sim, sim. No Rio Grande do Norte nós temos uma infinidade de minerais e rochas úteis para diferentes fins. O detalhe é que a gente tem algumas dificuldades, principalmente de transporte, né, de preparar esse material para chegar nos portos nos diferentes estados, mas se bem trabalhado isso e investido, a gente consegue mostrar o quão essa riqueza é importante para o estado. Essas rochas ígneas aí que o senhor falou para a gente, né, de onde se retiram aí, se extraem essas pedras preciosas, né, que a população, todo mundo conhece, como o senhor falou, esmeralda, a água marinha, né, onde se fazem as joias aí de alto valor comercial. Elas são encontradas em quais municípios, em quais regiões aqui do estado? A principal região do estado que ocorre essas principais rochas cristalinas que têm esses recursos minerais importantes é a região do Seridó. Né? O Seridó ele está no lado potiguar como no paraibano, mas aqui no Rio Grande do Norte os municípios de destaque vão ali desde Cerro Corá, descendo a serra, passando principalmente por Currais Novos, Acari, Carnambas dos Dantas, Parelhas, e indo até a divisa com o estado da Paraíba. Certo. E as pesquisas aqui na UFRN, né? Assim, eu já estava falando no início do programa que Natal não é um polo explorador mineral, mas é aqui que se forma a mão de obra, né, para essa atividade. Justamente. Nós aqui somos um curso que tem mais de 40 anos, é um curso já de referência nacional, por que não internacional. Existem inúmeras pesquisas, muitas delas cujo resultado vem trazendo benefícios para os estudos da mineração, mas a geologia ela trabalha em diferentes frentes. Então tem as pessoas que trabalham nessa temática dos recursos minerais, mas tem pesquisas voltadas para a hidrogeologia, com água, para a geologia do petróleo, né, em virtude do petróleo e do gás, e outras características geológicas que o estado tem e que permite com que os alunos aqui aprendam. Então, Natal tem
essa relação fundamental com a mineração. Com certeza. Natal é o ponto de saída dos nossos recursos minerais e também, no caso da pesquisa e do ensino, é destaque a nível nacional. Professor Marcos Nascimento, muito obrigada por receber a equipe da TV Câmara, né, para o programa Natal dos Meus Encantos, onde a gente passa a entender melhor essa riqueza da atividade da mineração e também da geologia, que explica, né, essas fontes, né, dessas rochas, como o senhor falou, e que tem mais de 30 tipos de minerais, né, no solo potiguar e que gera tantas riquezas. Muito obrigada pela atenção. Viu? Nós é que agradecemos a oportunidade e a geologia está aí. Quem quiser conhecer mais, que venha nos conhecer aqui no departamento. Tá certo, então, muito obrigada. E saindo daqui do Departamento de Geologia, a gente vai apresentar para vocês um espaço exclusivo que existe aqui em Natal, contando a história e a evolução da mineração no Rio Grande do Norte. Estou falando do Museu de Minérios, inaugurado em 2014. Lá os visitantes encontram diversas informações e se encantam com as belezas e as cores das rochas, dos minerais. Conheça o museu na reportagem de Simone Silva. Localizado numa das principais avenidas da capital potiguar, o Museu de Minérios do Rio Grande do Norte foi inaugurado em 2014. É o local ideal para explorar a história das reservas do estado e também apreciar minérios e pedras preciosas. Vamos conhecer? Fica no campus central do IFRN. Possui um acervo de 4.300 peças, porém, apenas cerca de 350 estão expostas de forma permanente. As alas são temáticas, iniciadas pela fase da pré-história, passando por cerâmica, gemas, minerais industriais e rochas ornamentais. A proposta do museu é apresentar os bens minerais que são produzidos aqui no Rio Grande do Norte. Então, basicamente, ele encontra todos os bens minerais produzidos aqui, exceto o petróleo e a água. Mas que, de qualquer forma, apesar de não ter uma área destinada a esses dois bens minerais, eles são apresentados, né, pelos guias para os visitantes. E eu acho que a grande importância desse museu é exatamente mostrar para o potiguar e para as outras pessoas também, né? Não é um museu só voltado para os potiguares, é um museu voltado para o mundo. Nós recebemos visitantes do mundo inteiro, de todos os estados do Brasil, de mostrar que nós temos, né, bens minerais importantíssimos e apesar de a gente ter um território geográfico pequeno, nós temos uma grande quantidade de bens minerais de grande importância econômica, né? O museu ocupa uma área de 670 metros quadrados. São 2 pavimentos distribuídos em 8 ambientes interligados. Aqui é possível encontrar minerais diversos, como a xelita, da famosa mina Brejuí, considerada por muito tempo a maior da América do Sul. Tem também pedras preciosas como ouro, topázio, turmalinas e rochas como calcário. As visitas são orientadas por guias e duram cerca de 1h30. O acervo possui 4 coleções distintas, com peças coletadas e doadas ao longo de mais de 50 anos de existência do curso técnico de Geologia e Mineração do IFRN, parceiro do Governo do Estado e da Petrobras no museu. A nossa proposta aqui é não enfatizar uma peça em relação à outra. Inclusive, nós trabalhamos isso, principalmente com os visitantes, com as crianças, de não dar valor a uma peça, por exemplo, o ouro é mais importante do que o sal, ou porque é mais importante do que a xelita. Então, nós não enfatizamos nesse sentido. O que a gente pode destacar, por exemplo, né, são peças que são muito antigas, que são do início da ocupação desse território, né? Peças aí que são de 1.000, 2.000, 3.000 anos antes do presente, e peças de beleza estética pela cor e pela configuração estética mesmo, né? O local atraiu a artesã Sandra Luz, que trouxe a filha e 2 amiguinhas para conhecer melhor os minérios existentes no estado. Eu tinha noção que tínhamos muita água marinha, turmalinas e quartzo rosa.
Mas é muito, muito mais. Tem peças lindas aqui, coisas lindas para se conhecer. E como a gente já trabalha com pedras da região do Rio Grande do Norte, foi espetacular. As meninas adoraram. Eu achei muito interessante, muito legal, muitas pedras que eu já tinha conhecido, eu adorei. Eu gostei mais do Quark de São Rosa. O Museu de Minérios do Rio Grande do Norte funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Pela manhã, a preferência é receber grupos. A entrada é gratuita. De manhã é necessário agendar as visitas. Não necessariamente, né, você precisa ter um grupo de muitas pessoas, mas é necessário agendar. Agenda pelo telefone 4005-9310 e à tarde é liberado, né? As pessoas podem chegar a hora que quiser, que serão muito bem-vindas e, por favor, venham ao museu, né? O museu ele vive de visitantes. O programa Natal dos Meus Encantos vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai conhecer uma curiosidade que um conjunto habitacional de Natal tem com a mineração. E também vai entender as propriedades energéticas das pedras semipreciosas. A gente volta já! Não existe experiência mais rica que a do viajante. Mas alguns programas oferecidos podem ter sérias consequências. E o preço cobrado pode ser muito alto. Turismo sexual. Esse programa da cadeia. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo. A sua casa. Você sabia que em Natal existe um conjunto habitacional que guarda uma curiosidade relacionada à mineração? É que boa parte das ruas de lá tem nome de minerais. Vamos conhecer esse lugar na reportagem de Antônio Neto. Você conhece o conjunto Dom Jaime de Barros Câmara, em Lagoa Nova? Não. Rapaz, eu moro aqui há 35 anos e não sabia não. Estou sabendo agora que você está me informando, né? Este é o primeiro nome do conjunto Potilândia. O início da construção deve ter se dado aí na segunda metade da década de 60, acho que aí por volta de 68. E os primeiros moradores devem ter chegado aqui já aí por 70, por essa época. Quando se fez Potilândia, na verdade era uma expressão já da expansão urbana da cidade. O conjunto Potilândia tem uma particularidade que chama a atenção. Todas as ruas receberam o nome de minérios. Nos primeiros anos do conjunto, as ruas tinham nomes de capitães, tenentes e sargentos devido à proximidade com o batalhão do Exército. Somente na década de 70 é que a Câmara Municipal de Natal resolveu batizar as ruas com o nome de minérios. Foi o vereador Clóvis Varela, né, que modificou esse número de pedra, né? Porque você sabe que todas essas mudanças tem que passar pela Câmara. E Clóvis Varela pegou isso em 76, foi a mudança do nome de rua em Potilândia. Tem a Rua da Xelita, a Rua da Esmeralda, a Rua da Granada e muitas outras que Damásio, morador antigo do conjunto, conhece de cós salteado. Rua do Ouro, Rua do Calvão, Rua do Petróleo e assim por diante.
Aqui, as ruas também são conhecidas por outras referências e teve gente que até se mudou para não pegar a fama da rua. Tem uma história engraçada que a Rua do Ferro foi mudada de nome, né? Era Rua do Ferro e mudou de nome, só essa aí foi mudada. E você mora em qual rua? A minha é Rua do Granito. Rua do Granito. E, na realidade, eu moro hoje na Rua da Grafita. E a Rua do Granito é conhecida como Rua dos Feios, né? Aqui de Portelândia. Por isso eu me mudei de lá. Ametista, quartzo rosa, água marinha e esmeralda. Essas são algumas pedras preciosas e semi-preciosas encontradas no nosso estado. Mas além do valor de mercado, elas possuem propriedades energéticas. São utilizadas na prevenção de problemas de saúde e também como elementos de proteção. É o que você vai ver na reportagem de Simone Silva. As pedras minerais e os cristais possuem energia que pode influenciar na vida de pessoas, animais e plantas. Consideradas seres vivos, funcionam para tratamento de problemas físicos, mentais e espirituais. É o que garante esta especialista, que desde a década de 70 estuda o poder das pedras. É muito importante os cristais para a nossa vida, para a nossa saúde, tanto física como mental, espiritual, emocional, psíquica e energética. Todas as pedras servem, certo? Mas tem algumas específicas, que os cristais é transmissor e receptor ao mesmo tempo. Qual é a pedra que você recomendaria, por exemplo, que é bom ter em casa? Uma drusa, que chama-se cristais aglomerados, certo? Porque fora do habitat ele continua ainda crescendo. Eles são seres vivos. Assim como as plantas que precisam ser tratadas, os cristais também precisam de tratamento. Conhecida como mão de luz ou mão de cristal, Eliane F. Castro explica que cada pedra tem sua energia e propriedade específica. Deve ser levada em acessórios e também mantida em casa. Alguns lugares, como o banheiro, merecem atenção especial. Inclusive no ralo do banheiro. Tá aqui, ó, a turmalina negra, certo? E para que tenha mais energia, fique mais forte, o cobre. Por que colocar uma turmalina justamente no ralo do banheiro? Por que no banheiro? Porque é onde se tem mais energia negativa, principalmente pessoas que moram em primeiro andar. Então, vem várias energias, né? Passa uma para outra e ali elas se localizam, né? Então, tem que espantar. Autora de um livro sobre o poder das pedras e dos cristais, ela explica que a riqueza mineral do Rio Grande do Norte significa que o estado é muito energético. Então, aqui tem 62 finalidades de pedra, tem como energizar os cristais que estão ligados ao amor, banhos cristalinos, o que o energético deve fazer, enfim, e vem falando também dos lugares aqui, não de Natal, entendeu? Da região do Nordeste, porque o nosso Nordeste é muito rico em minério. Interessante, não é? Se você gostou e ficou curioso para saber mais sobre a mineração no Rio Grande do Norte, não deixe de visitar o Museu de Minérios. O programa Natal dos Meus Encantos fica por aqui. Até o próximo programa.